Olá, boa noite. Ele está em cartaz em Salvador com a peça que conta a história de um dos gigantes do jazz, prodígio do trompete, um artista aprisionado pela droga e pela autocomplacência. O trompetista americano Chet Baker é vivido no teatro por Paulo Miklos e é com ele que eu converso aqui agora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carol. Prazer receber você aqui. É um prazer. Paulo, a peça, o ponto de partida da peça é um recorte na vida de Chet Baker no momento de retomada da carreira dele, depois dele ficar afastado por um episódio de violência. Por que retomar, construir essa história a partir desse recorte? Olha, é muito interessante que seja esse o ponto escolhido pelo Sérgio Rovere, o nosso dramaturgo que escreveu esse texto especialmente para a gente. A gente fez essa primeira montagem dessa peça, né? E ele escolheu esse momento porque o Chet Baker, que tem esse impacto tão grande na cultura mundial, para você ter uma ideia, um homem que teve influência inclusive sobre a geração da bossa nova, então tem muito a ver com a música que a gente faz inclusive no Brasil, Chet Baker, além dele ser um galã, um homem lindo, que influenciou o James Dean. Então, o impacto da presença desse homem, desse Chet Baker, é muito grande culturalmente, né? Na sensibilidade dele, a maneira dele cantar, o trompete dele, tudo isso. Só que essa figura humana, ele tem uma trajetória muito conturbada, por envolvimento com drogas, com alcoolismo. Então, toda a história dele, que é uma história brilhante e incrível, né? Ele deixou aí um legado musical fantástico, mas o lado humano da figura desse artista é o que a gente traz na peça. Nesse sentido, respondendo a tua pergunta, ele foi escolhido esse momento em que ele sofre um atentado, não se sabe se foi uma cobrança de traficantes, o que foi, mas bateram muito, ele foi espancado nas ruas de São Francisco e bateram principalmente nos lábios dele, ele perdeu os dentes da frente. Durante 2 anos ele ficou parado e interrompeu a carreira. E o público e os colegas estão, nesse momento da peça, desconfiados, inseguros em relação a se o Chet Baker vai poder retomar a carreira dele com o mesmo brilhantismo de antes, né? Em que situação que ele vai chegar para trabalhar, se ele já se recobrou dos vícios e tudo. Então tem um drama humano muito interessante, além de uma música. O espetáculo não é um espetáculo musical, é teatral, é um drama profundo da alma humana que revela esse personagem, mas ele é pontuado por muita música. Então, a gente tem os fabulosos estándares clássicos do jazz, que são as canções que o Chet Baker gravou, cantando pelo nosso elenco, que é um elenco de músicos e atores. E pelo que você está contando, esse é um momento, claro, ele teve uma vida muito conturbada, mas esse é um momento de mistura muito grande de sentimentos, provavelmente, que foi naquele momento da vida dele. Ambição artística, ansiedade, isso de alguma maneira, por você também ter vivido na música tanto tempo, e vive, claro, nos palcos, na música, isso também te trouxe uma identificação para viver esse personagem? Não tenha dúvida. Para mim é como um acerto de contas viver esse personagem, sabe? É mergulhar profundamente numa situação que eu conheço muito bem. Da ansiedade, da cobrança, da insegurança do próprio artista em relação à expectativa do público, né? As cobranças, né? As relações de uma banda. Eu vivi tanto tempo, né, nas relações muito íntimas com um grupo de colegas. O Chet Baker está colocado nesse espetáculo no meio dos seus colegas de banda, de grupo, que aguardam por ele. Então, na primeira parte da peça, sem dar spoiler, né, que daqui a pouco vocês vão me ver lá, nós estamos partindo daqui direto para o teatro. Daqui a pouco às 9 da noite, Às 9 da noite. Lá estariam esperando pelo Chet Baker os colegas dele, músicos que gravaram e tocaram com eles. Então, todos esses personagens são criados, são fictícios, né? Mas eles representam vários personagens da vida real, da história verdadeira do Chet Baker, né? Então, eles estão lá esperando pelo Chet Baker nessa expectativa. Como é que ele vai estar? Como é que ele vai chegar? Será que ele vai poder retomar a carreira? Será que vai dar certo essa empreitada de um novo disco que eles estão esperando para fazer e tentar ensaiar com ele? Tudo isso vai se revelar ao longo da peça. E a peça é interessante mesmo porque mostra essa relação dele. Ele viveu o auge da carreira na década de 60, mais ou menos, né? 50, e depois 60. 50, 60. E aí
o envolvimento com a droga sempre foi, inclusive, um dos motivos, talvez, que tenha terminado a vida de maneira muito trágica, né? Ele ter caído do segundo andar de um prédio em Amsterdã. A peça também traz, talvez, levanta essa questão da droga, que apesar de ter sido lá na década de 50 e 60, mas que continua sendo atual, né? Continua muito atual. Quem vive esse problema sabe, quem tem algum conhecido, um familiar, sabe que é uma situação muito dramática e colocada na figura do artista, que é um artista genial como Chet Baker, e tem todo um aspecto de adulação, de gente batendo nas costas, dizendo você é o máximo, você é ótimo, ninguém com a franqueza de enfrentá-lo e dizer você não está bem, você precisa se cuidar, de ajudá-lo e tal. E todas essas questões são colocadas ao longo da peça, porque o Chet Baker ali, na peça que a gente vai fazer daqui a pouco, ele está entre amigos também, além de serem colegas, né? Então ele um pouco cobra isso também. Então já estou entregando tudo para você. É interessante também porque essa questão é uma realidade dos artistas de todo mundo, né? Esse envolvimento, essa proximidade com o mundo das drogas. Né? O artista está mais exposto a isso. Talvez, né? Mas acho que todos os profissionais, enfim, você tem toda essa cobrança, vamos dizer assim, do mercado, né? Da situação. No artista tem o público, né? Além dos empregadores, enfim, da situação de mercado que a gente vive, mas tem essa relação com o público, né? Hoje todo mundo é artista, vive nas redes sociais, Verdade. Te cobram no teu Instagram, te cobram no teu Twitter, então você tem seu público, né? Você dá para sentir como é um gostinho desse tipo de coisa. Se você engordou, hoje em dia... Cobrança muito grande, A cobrança é muito grande, né? Então a gente vive isso de maneira muito intensa hoje em dia, né? É possível ter uma percepção do que foi o impacto da presença desse grande artista, né? E do drama que ele viveu fora de cena, né? E essa história que você citou da morte dele, né? O Raul de Souza, o grande trombonista brasileiro, ele tem uma história que ele diz preferir sobre esse episódio. Que diz que o Chet Baker quis entrar no apartamento dele nesse hotel, que é um sobrado em Amsterdã, e não deixaram porque ele não pagava a conta. E ele quis apanhar o trompete dele, que estava dentro do quarto, e foi por fora da janela, e aí ele escorregou. Eu não sei se a gente está romanceando essa história ou não. Não tem como saber. Não tem como saber. Mas como o Raul de Souza prefere essa história, nós vamos com ela. Vamos preferir também, né? Paula, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já.